Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o canal Ópio do Povo, com o boletim cultural, culturalmente, boletim semanal. Eu sou Luiz Antônio Giron, estou com o André Solito, nós formamos essa dupla de comentadores de cultura, né? É isso Porque aí. a gente precisa resistir a toda essa destruição que está acontecendo com a cultura também, né? Não é Sim. só as pessoas estão sendo destruídas, muitas vidas estão indo embora e com elas a cultura, né? E é isso, a gente vai fazendo o trabalho. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem um joinha, né? Gostem da nossa transmissão, porque a gente precisa desse apoio de vocês. E Sim. também pelo que se inscrevam no nosso boletim semanal escrito, né? E se vocês tiverem alguma dúvida sobre a programação, está sempre na descrição do vídeo aí, É tá? isso Na aí. descrição. E vamos começar então? Que nós vamos começar com cinema? Vamos. A gente separou On the Rocks, que é o novo filme da Sofia Coppola com Bill Murray e a Isso. Rashida Jones, que acho que ela ficou bem famosa acho que pelas temporadas que ela fez de The Office, né? Que foi o par romântico ali do Jim durante um tempo. E agora ela está contracenando com o Bill Murray nesse novo filme da Sofia Coppola, que está disponível nos streamings, certo? No Apple TV. Apple TV. E tem até, se você não assinou o Apple TV, eles estão dando de graça, estão dando esse aperitivo, esse filme, que é um longa-metragem, né? Romântico, interessante, cheio de reviravoltas. É uma espécie de versão contemporânea de Dom Casmurro, né? Seria uma Capitu atrás do marido traidor, né? Seria o contrário, né? E a Rashida faz essa Capitu e ela tem como fiel servidor o pai dela, que é o Bill Murray, que é o detetive, né? É um detetive Sensacional. que vai seguindo o marido dela, né? Mas é muito bom o filme, é uma das obras mais bonitas da Sofia Coppola. Eu descobri que é Coppola, né? Que o sobrenome se fala Uhum. Coppola. A gente fala Coppola, mas na verdade É é verdade. Coppola, né? Que significa tampinha, Coppola. E daí a palavra cúpula, né, que a gente Sim. tem. Mas a Sofia Coppola lembra muito aquele Lost in Translation, sabe? Uhum. Que tem o Bill Murray também, perdido no Japão. E aqui é o Bill Murray meio perdido no tempo e no espaço, né? E Sensacional. ele é sensacional. Ele aos 72 anos, sempre fazendo aquele gênero dele, né? De um comediante mal-humorado, né? Uma coisa meio Sim. sarcástica o tempo todo, fica assobiando. É muito bom o filme. Eu recomendo, é um dos grandes filmes aí do momento, né? E é assim, é um dos grandes últimos filmes a serem lançados em streaming, É totalmente em verdade. streaming. Que agora no começo do mês de novembro, vão começar a abrir os cinemas, final de outubro, começo de novembro, os cinemas, os teatros, está tudo abrindo, né? Sim. E está abrindo com estreias importantes, por exemplo, Tenet, do Christopher Nolan. Tenet é um thriller futurista, né? É, que tem o John David Washington, que é aquele cara que fez o Infiltrado na Clã, os caras do Infiltrado na Clã. Ele é o detetive, o cara. Ele na verdade não é detetive, ele é um agente da CIA que fica que vai para o futuro para desmontar algumas armas, alguns aspectos parciais do futuro. Na verdade, a viagem que ele faz no futuro é uma viagem parcial. São alguns dispositivos que podem ser desligados Sim. com essa viagem no tempo. Tá? Não é uma experiência ontológica total, é só uma experiência parcial para você evitar uma guerra, né? Uma guerra que está se aproximando. Então, é aquela coisa, o Christopher Nolan é um diretor que faz questão de estrear suas coisas no Sim. cinema, né? Sim. Estreou no IMAX, está estreando agora no IMAX, em formato IMAX. Ele é o rei do IMAX. Eu acho ele brilhante como cineasta, eu gosto muito dele, embora frio, né? Uhum. Ele tem uma frieza, assim, né? Uma,
E nesse filme ele não usa nenhum efeito especial, são todos efeitos reais mesmo, né? Então, com aquelas câmeras gigantescas de IMAX, e vale muito a pena também, né? Não é um Dunkirk que o Nolan nos presenteou aí anos atrás, né? Um filme de guerra, mas é um filme interessante de espionagem futurista, né? Sim, Tenet significa princípio também, né? The Tenets of the Republic, né? Os sim. princípios da República. Como é aquele filme dele, né? A Origem, né? É, exato. Inception. Também ele fez um thriller baseado em deslocamentos do tempo. E Sim, isso é muito legal, né? Porque o cinema é isso. O que é o cinema se não o trabalho do tempo, né? O exato. trabalho sobre o deslocamento do tempo. E uma coisa que eu quero lembrar também em cinema, que vai abrir agora, no dia 19 de novembro, vai ficar até fevereiro de 2021 em cartaz, é a 21ª edição do Festival de Cinema Francês Varilux, que vai trazer 19 filmes, tá? 18 longas de ficção e um documentário, filmes importantíssimos franceses que vão estrear no Brasil inteiro. Então, se você está em qualquer lugar que você esteja no Brasil, fique ligado que vai ter a versão online e vai ter também a versão como sempre teve, né? O Festival Varilux foi pioneiro nessa coisa de fazer Uma versão streaming online, assim. os, as estreias, né? E Sim, um dos filmes que vai estrear até fevereiro de 2021 em todo o Brasil, o Festival Varilux apresenta um documentário chamado Capital no Século XXI, que é um filme também escrito e dirigido por Thomas Piketty, o que economista legal. francês, e conta a história do capital no século XXI, que o capital, na verdade, ele é dependente muito das grandes fortunas internacionais que estão sendo acumuladas desde a da Idade Média. Então, é muito Sim, interessante. Tem A Boa Esposa, um filme longa-metragem do Martin Provost, com a Juliette Binoche. Tem um drama O Sal das Lágrimas, do Philippe Garrel. E tem Verão de 85, de François Ozon, mais um filme autobiográfico e melodramático desse interessante cineasta francês, né, que gosta muito dos pequenos dramas, né, sim. François Ozon. Então é isso, fica essa dica aí de Festival Varilux, que estreia dia 19 de novembro. Bacana. E é isso que nós temos mais aí para Séries? séries. Séries são importantes. Essas continuam firmes, né? Sim. Nossa, toda semana. Bom, a Netflix continua lançando uma série atrás da outra e nos últimos tempos a HBO também tem Também. lançado um monte de coisa legal. Então a gente separou um de cada. Da HBO tem o The Undoing, que é um thriller com o Hugh Grant e a Nicole Kidman, que fala sobre uma tragédia que acontece ali numa escola. Não acontece na escola, mas tem uma coisa de mães ali, e uma das mães morre. É spoiler do primeiro episódio, então não tô abrindo muito, assim. Uhum. E aí eles tentam descobrir o que aconteceu e tem um monte de gente que pode estar envolvida. É um daqueles thrillers é, sombrios, assim, que a HBO tem curtido fazer. E, bom, com um elenco excelente, assim, a Nicole Kidman tem feito várias coisas legais para eles, e o Hugh Grant também. Eu não me lembro de outra série recente, assim, que ele tenha... Não, e é um papel incrivelmente sério, né, do Hugh Grant, que deixa um pouco de lado a comédia romântica, até porque ele está mais sério, assim, parece estar mais sério, né? Não, bem, bem legal. O Bill Murray, por exemplo, sempre ficou na comédia, mas o Hugh Grant era um galã de comédia romântica que está muito interessante nesse papel também, Sim. né? E o, E aí tem uma série da Netflix. Esse The Undoing vai estar em cartaz na HBO, né? Isso, né? A HBO acabou de passar o primeiro episódio, vão ser só 6.
Então é uma daquelas minisséries deles, É um formato ideal, né? eu acho. E a outra série que a gente separou é da Netflix, que chama O Gambito da Rainha. E é uma... esse título tem a ver com uma jogada do xadrez, e ele é justamente sobre uma menina que vira uma grande mestre de xadrez. É uma série de ficção, mas tem uma coisa muito divertida, assim, de ver, assim, porque ela vai chegando para disputar torneios e ninguém dá a mínima, assim, para ela. Fala, puta, essa menina não tem chance. E ela vai desbancando um adversário atrás do outro. Então é uma série, tem um clima mais leve, tirando ao contrário de Undoing. Depende do que você está procurando, essa pode ser uma série mais divertida, não menos legal, bem divertido, e é a nossa sugestão da Netflix da semana. E música, a gente tem um mito do rock and roll voltando à cena, né? Sim, o Bruce Springsteen lançou um novo disco, Letter to You. Esse é o primeiro em alguns anos que ele não grava nada inédito, né? E ele fez, acho que o Western Stars é do ano passado, e antes ele tinha ficado tipo 5 anos sem lançar nada Ele novo. ficou paradão, meio retirado e tal. E voltou diferente, né? Voltou muito diferente. Porque das últimas... Leather to You é também um documentário, né? Porque... Tá na Apple TV. Um documentário interessante que mostra ele em casa tocando, né? E um grande músico, né? Antes ele tinha feito aquele show na Broadway que era só ele e um violão contando histórias e mostrando canções do repertório dele. Aí nesse trabalho ele voltou com a E Street Band, gravando ao vivo em estúdio, uma coisa mais de energia, assim, que ele não fazia há um tempo, né? Eu não sei se o estúdio dele é o seu estúdio na casa dele, mas uma coisa tem um clima assim muito interessante. Ele tá com a voz mais grave. Sim. Né? E o repertório dele tá mais country do que rock, né? Bem marcadamente country. Sim. Embora ele tenha aqueles rocks clássicos dele lá, né? Que são obras-primas, né? E sempre vale a pena a gente revisitar um velho amigo, né? É verdade. Que é o Bruce Springsteen, não podemos esquecer dele, né? Não, o cara sempre faz coisa boa, assim, mesmo depois de mais velho, né? Tem gente que meio que perde um pouco a mão, assim, mas ele, mesmo um disco menor dele ainda é ótimo, né? É um grande músico, né? É um grande artista dos Estados Unidos, né? Da alma americana do interior, assim, aquele deep American States, né? E é maravilhoso. Eu amo o Bruce Springsteen. Bom, e temos as salas de teatro voltando, não é isso? Então tá acontecendo várias reestreias no teatro. É verdade. É que nem você falou do cinema, algumas salas estão começando a reabrir, assim. Acho que um pouco lentamente ainda, porque por conta dessas restrições aí de segurança, eles têm que operar com a capacidade bem reduzida. Eu acho que tem algumas montagens que não valem a pena, assim, você botar toda a operação de novo para funcionar, podendo botar, sei lá, 40% da lotação. Então, tem isso, eles estão meio assim. E uma das que reabriu é O Vendedor de Sonhos, que é uma peça baseada num livro do Augusto Cury. Ele, inclusive, participou dessa adaptação e a peça já tinha passado por 80 cidades do Brasil e 150 apresentações, 100 mil pessoas já viram. E aí ela estava parada desde o começo do ano e agora está retomando. Essa montagem agora está em cartaz no Teatro Fernando Torres e vai ficar até 29 de novembro. Então, se você está com saudade do teatro, essa é uma opção. E é uma coisa acessível para qualquer
qualquer pessoa pode assistir isso e se divertir, né? Sim, Augusto Cury é um escritor de autoajuda, é um escritor desse estilo, mas que tem algumas incursões também pelas artes, né? Então, sim. vale a pena conferir. Acho que acho que esse é o livro mais famoso dele, né? Vendeu muito. Vendeu muito, vendeu muito. E como ele fez, é até curioso ver como ele fez essa montagem dos textos e tal, né? Sim. É interessante. Bom, a gente tem o nosso flipping through de livro, e eu vou apresentar para vocês esse livro aqui, ó, tá? O Violão Vadio de Baden-Powell, da Dominique Dreyfus. Dominique Dreyfus foi uma pesquisadora de música brasileira, né? Popular brasileira, francesa, que nos anos 90 fez essa pesquisa, grande pesquisa, um livro de 400 páginas, sobre o violonista e compositor Baden-Powell, carioca fluminense Baden-Powell. E esse livro foi lançado em 1999, um pouco antes da morte do Baden-Powell, pela editora 34, e agora a editora 34 retoma, faz uma nova edição com a atualização, porque o Baden-Powell veio a morrer um ano depois, no ano 2000. Sim. Em 20 de setembro do ano 2000, ele morreu aos 63 anos e, claro, vale a pena a gente revisitar o Baden-Powell. Baden-Powell, engraçado, né? Ele morreu em setembro de 2000, faz 20 anos, e as pessoas não lembraram dele, né? E eu também acho que isso me dá uma tristeza muito grande, porque ele foi um grande compositor, ele compôs com o Vinícius os Afro-Sambas, lançou em 1966 a coleção de Afro-Sambas, que são obras-primas da música popular brasileira, né? Apresentou no Carnegie Hall esses Afro-Sambas, aqueles grandes Afro-Sambas, as grandes canções que ele fez com o Vinícius, né? Além de tudo, o Baden-Powell foi um grande criador de linguagem, criou uma linguagem do violão que inimitável, ninguém conseguiu imitar até hoje, Sim. né? Por mais que tentem fazer parecido e tal, mesmo o filho dele, o Felipe, né, Powell, não tem a mesma força que o pai. E é bom a gente lembrar, né, Sim. dessas grandes pessoas aqui, dos grandes artistas brasileiros. Eu não gosto do título Violão Vadio, justamente porque, apesar de ela querer dizer que o Baden-Powell não teve escola ou foi um autodidata, na verdade, ele é daqueles autodidatas que transformam o instrumento, né? Que subvertem o instrumento e transformam em outra coisa. Foi o que ele fez com a própria música popular brasileira. Depois dele, tocar violão virou outra coisa, Sim. né? O violão na música popular brasileira se transformou para desse jeito aqui, o Baden-Powell, né? Vai essa dica aí para você. Um livro que é bem escrito, bem legal. Ela tem uma visão bem íntima dele, né? E a atualização da morte dele e tal. Né? É uma coisa repentina, aos 63 anos. Uma grande tristeza para o Brasil que a gente tem que relembrar. Né? Sim. Ouvindo o Baden-Powell também, além de lendo sobre a vida dele. É uma vida muito interessante, cheia É, de aventura. é mesmo. Fiquei E curioso, aí a esse eu gente não tem. tenho. Vou correr Não, atrás. esse vale a pena, viu? Vale a pena. E bom, para terminar, a gente tem uma discussão aí, né, que a gente tem que levar, que é sobre as séries brasileiras na televisão, né? Sim. Que a gente queria, na verdade, comentar um pouco dessa polêmica, né, da série da Marielle, que o Globoplay está produzindo. E essa semana a gente foi, final da semana passada, surpreendido com a notícia de que todo o time de roteiristas tinha pedido demissão coletiva. Então isso tem um pouco a ver com a natureza aí desse projeto, que anunciaram o Padilha, José Padilha, como diretor, que é o diretor de Tropa de Elite, de O Mecanismo, e do remake do Robocop, que é muito ruim, mas isso não vem ao caso. E O mecanismo também é muito ruim. é verdade. Isso para não entrar na discussão sobre Tropa de Elite, né?
Mas é que quando anunciaram ele, o pessoal já ficou meio assim, porque no Mecanismo ele distorce vários fatos políticos ali para passar essa visão dele. Então, o pessoal que queria ver essa história da Marielle ficou meio, tipo, como que esse cara vai contar essa história? Então, eles tentaram amenizar, assim, vamos dizer, contrataram um time de roteiristas negras, quase todas roteiristas negras, para trabalhar nesse projeto, eram 5, e aí essa semana elas anunciaram uma demissão coletiva porque não estavam felizes com o rumo que a história estava tomando. Então, quer dizer, o que esperar dessa série, né? A gente sabe que meses atrás, no começo do ano de 2020, estreou a série na Globoplay, né? A série documental, né, da Marielle. Uma série muito bem feita, no estilo Globo, né, sem muita politização, só os fatos, né, só a apuração de reportagem é muito boa. E quando houve o lançamento dessa série, né, o José Padilha esteve presente com a Antônia Fontenelle, que é a produtora, né? Uhum. E ele falou que ia fazer acontecer, que ele é simpatizante do PSOL, não sei o quê. Mas eu acho que a mentalidade cinematográfica do José Padilha é muito assim, a ponto de vista do policial, né? A gente vê isso nos filmes dele, né? Sim. A gente vê isso nos filmes dele. Ele assim, eu estava aqui, ele foi com o policial falando, né? Imagino, e eu estou aqui imaginando que o drama de Marielle será contado de uma maneira não muito, assim, mais de thriller, né? Mais baseado em filme policial. Provavelmente a visão dele não agradou às meninas aí, as roteiristas negras que pediram demissão, né? Sim. Então, são essas pequenos problemas que acontecem dentro das produções de vídeo no Brasil também, né? Que mostram a inquietação das pessoas em relação a alguns temas, né? E o tema da Marielle continua muito candente, até porque não se sabe quem matou ainda, né? Sim, Quem exato. matou a Marielle? Então, o José Padilha vai mostrar isso numa ficção, quem matou a Marielle? Cadê as investigações? Cadê a continuação, né, desse documentário? O documentário não deixa isso claro, né? Fica tudo em aberto. E essa questão em aberto é que transforma esse tema em alguma coisa muito complicada de ser abordada, né? Sim. Eu acredito que esse tenha sido um problema também do Padilha para criar o roteiro, né? Exato. Então, Ele não... E é uma coisa assim, porque tudo bem, a gente sabe que é uma série de ficção, mas vendo que ele fez com o mecanismo de distorcer fatos, se propõe a contar uma história real com elementos de ficção, mas aí ele toma umas liberdades, né, na história que são meio foi o que ele preocupantes. fez em Narcos, né? Também, né? Na série Narcos. Sim. Ele também, né? Narcos é da Netflix, e ele também tomou liberdades em relação ao Pablo Escobar, a toda aquela coisa, colocou o Wagner Moura, né, para fazer o Pablo Escobar, o que é estranho, muito estranho, porque o sotaque do Wagner Moura é muito estranho. E também o ponto de vista do policial, né? Então, é o policial americano e seu amiguinho latino que vão investigando os bandidos latinos, sabe? É uma visão assim um pouco, né, de forasteiro que ele não deveria ter, né? E talvez eu imagino que Marielle, que o drama de Marielle, ele tenha pensado num esquema assim meio hollywoodiano, né? E aí a ideia não agradou tanto, né? A ideia não agradou tanto. Mas, de qualquer maneira, a gente vive hoje, né, Solito, uma onda de policiais brasileiros, de séries policiais brasileiras em streaming, né? Sim. Teve o muito. caso. Acho que o mais popular dos últimos tempos é o Bom Dia Verônica, que é da Netflix, foi um case assim de sucesso, foi elogiada. E a série é baseada num livro da Ilana Casoy e do Rafael Montes, que são dois nomes importantes dessa nova leva de romances policiais brasileiros.
E é interessante porque tem umas características próprias, né? O policial brasileiro é uma coisa mais violenta, tem essa polícia que em alguns casos é tão corrupta quanto os bandidos, então não tem mocinho na história, ao contrário, sei lá, dos CSI da vida, essas coisas que tem aquela imagem da polícia e tal. Não, aqui é todo mundo zoado em algum nível, assim, sabe? Então é uma característica que a gente está acostumado, mas imagino que os gringos que assistem a Netflix devem ficar até meio chocados, assim, uma coisa bem bruta, né? Coisas que, aliás, José Padilha lançou no cinema, como o Caveirão, o Micro-ondas, toda aquela crueldade, aquela crueza de imagens que, enfim, que essa crueza agrada bastante, né? Porque é um É, nível de violência muito grande. sim, é verdade. Então é isso, pessoal. Este foi mais um Culturalmente no canal Ópera do Povo. Fique ligado aí que a gente sempre vai voltar para falar com você sobre os lançamentos de cultura da semana. É isso aí. Até a Tchau, tchau. próxima, então. Até a próxima.